De tarde, e o presidente Jair Bolsonaro acabou de dar uma entrevista longa e importante a José Luiz da Atena na tela da Band do Brasil Urgente. Falou sobre diversos assuntos, economia, falou sobre a BIM e o caso Flávio Bolsonaro, falou sobre Estados Unidos, e a gente vai discutir isso ao longo da próxima hora aqui, as repercussões em torno do que o presidente disse, junto com a Lana e o Cláudio, começando, claro, pelo assunto que tem rondado aí no noticiário, né, norteado as nossas discussões, que é a questão da vacina. O presidente, nesta entrevista a José Luiz da Atena, abordou esta polêmica do dia, que é a possibilidade da necessidade de assinatura de um termo de responsabilidade para a pessoa que quiser ser vacinada pelo Sistema Único de Saúde a partir do momento que existir uma vacina pronta para ser aplicada aqui no país. Vamos ouvir o que disse o presidente Jair Bolsonaro. E ele vai botar no relatório dessa medida provisória, até me poupa de apresentar uma outra, entre outras coisas, que a vacina é para todo mundo, que ela não é obrigatória. Tá? Dizer também que vai ter uma cláusula lá falando que os laboratórios não se responsabilizam por efeitos colaterais. Não interessa quais sejam os efeitos colaterais. Tá? Ela vai ser universal, vai estar à disposição de todo mundo. O presidente Jair Bolsonaro falando sobre a medida provisória, que segundo ele está assinada lá para ser publicada, como ele disse, que estabelece a verba necessária para a distribuição da vacina aqui no país. E aí? Pois e é. aí? Desculpa, Cláudio. Vai lá. Sim, a gente observa, na verdade, o que nós estamos assistindo já é um jogo de arrumação, de acomodação para deflagrar o processo de vacinação, que é tudo que nos interessa, né? O governo já informou que uma vez a vacina aprovada pela Anvisa, seja para uso emergencial, seja o registro, em 5 dias o governo já prevê o início da campanha de vacinação. Aquela coisa que a gente estava falando aqui, né? O Ministério da Saúde tem tanta experiência em vacinação em massa aqui no nosso país, que é só ter a vacina e ter a autorização da Anvisa, que em poucos dias deflagra todo o processo, atingindo o público-alvo. Eu não tenho a mais mínima dúvida disso, porque essa é a história aí da expertise, da experiência do Ministério da Saúde. Eu acho que isso é o que é fundamental. Essa questão que o presidente fala é séria, né? A gente noticiou isso mais cedo no Jornal Gente, e a reação do público ouvinte foi imediata, né? E a maioria, pelo menos das mensagens que eu pude ouvir, a maioria delas apoiava esse entendimento do presidente, no sentido de pedir de todo mundo uma autorização, termo de responsabilidade, né? Eu acho que isso é impraticável, né? É impraticável. Eu acho que talvez a melhor maneira seja a de votar alguma medida no Congresso Nacional pela qual, uma coisa em caráter de emergência, pela qual é uma lei que o cidadão, ao receber a vacina aprovada pela Anvisa e administrada sob responsabilidade do Ministério da Saúde, ele tacitamente aceita o risco de efeitos colaterais. Quer dizer, na verdade chama-se termo de consentimento, o papel. Você imagina como é impraticável. Você vai para um processo de vacinação que pode ser muito rápido, né? Pode ser, por exemplo, em drive-thru, como tem sido as últimas campanhas de vacinação no Brasil, formas mais modernas de se imunizar a população. E aí, se precisar que cada um de nós assine um termo de responsabilidade, se responsabilizando pela vacina que está tomando, aí vai assinar o quê? Vai assinar uma ficha, né? Um cadastro. Bota lá o nome, CPF, endereço, filiação, bababá. Daqui que se tenha isso em mãos, assinado, vai demandar tanto tempo que vai tornar, ou que tornaria essa coisa impraticável, né? É uma insanidade imaginar que o Brasil vai promover uma vacinação de milhões de pessoas com essas condições. Eu acho que isso, de fato, na prática, não vai acontecer. Eu acho que alguém no governo vai ter a clareza
de propor ou fazer uma consulta ao Supremo ou de propor algum projeto no Congresso Nacional pelo qual isso fique definido, né? Em que a pessoa que se submete à vacinação, ele está assumindo o risco em razão de eventuais efeitos colaterais. O que já é um movimento de bastidores aí, né, Cláudio e Lana, porque fica subentendido que a partir do momento que a Anvisa libera a vacinação, ela já tem um nível de segurança pertinente para ser aplicada à população, deixando de valer, então, essa necessidade de uma autorização pessoal para que ela seja aplicada. É uma mensagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, de que ele não garantiria a segurança dessa vacina ou qualquer uma que chegar ao mercado, o que não é nada razoável, porque se tem todo um processo científico, o brasileiro tem que confiar nesse processo da Anvisa. É a agência reguladora responsável por garantir que uma vacina só vai chegar ao mercado se ela for segura e eficaz. Se a gente não pode confiar na Anvisa, se o presidente está dizendo que ele não confia na Anvisa, como a gente pode confiar? É impressionante o grau de irresponsabilidade isso, né? Dessa declaração, porque desestimula as pessoas a acreditarem, confiarem na vacina, confiarem no processo de vacinação, que parece ser, no momento, além do distanciamento, o uso de máscara e tudo que a gente já conhece, a única solução, inclusive, para a retomada da economia que o presidente tanto anseia. Que todos nós queremos, é claro. E a vacina não vai ser um processo mágico, é caro, é burocrático, é difícil, precisa de logística e ainda demora. Para a gente, só no segundo semestre de 2021. No primeiro semestre, a estimativa é que circule no Brasil 70 milhões de vacinas, se tudo der certo. Somos 210 milhões de brasileiros. E aí essa declaração só provoca mais desconfiança por parte dos brasileiros, que já tem uma pesquisa que foi divulgada na semana passada, da Datafolha, dizendo que o percentual dos que não querem tomar vacina aumentou, se eu não me engano, de 9% para 22% da população. Então, é só campanha para esclarecer, para deixar claro para as pessoas, e a gente fala o tempo todo que a Anvisa e o Brasil têm experiência em vacina e em vacinação. E é uma agência reguladora responsável e confiável, que garante que não vai tomar nenhuma decisão baseada em ideias, em questões políticas. Então, se tudo isso está sendo dito, está sendo colocado diariamente pela própria Anvisa, o presidente Jair Bolsonaro dizer que precisa de um termo para garantir, uma coisa que não acontece em nenhum país. Nenhum país do mundo coloca um vacinado para assinar um termo. Não só é impraticável, porque vai formar uma fila de pessoas, não faz o menor sentido contato com caneta para tomar, não faz sentido prático, mas também não é exigência em lugar nenhum do mundo, em país nenhum. Bom, vamos ver como é que vai acontecer no Congresso Nacional, porque isso deve ser incluído na medida provisória que está aprovando recurso para o COVAX, que é aquele consórcio das vacinas da ONU, 2,5 bilhões de reais, e que está expectativa para votação hoje ainda na Câmara dos Deputados. A Larissa Arantes... Bom, só para ficar claro, né, o presidente em momento algum declarou que não confia na Anvisa. Mas na entrevista de hoje ele falou que não tomaria vacina, né, Cláudio? Ele disse que não vai tomar vacina por convicção dele, ele acha que não precisa. Né? Que acaba desestimulando, né, Cláudio? Isso eu acho que ele tinha que dar o exemplo mesmo, mas ele não poderia fazer isso, e o fez. Mas... a questão é que ele não disse que não confia na Anvisa, né? A questão é que ele deu uma notícia que ninguém tinha, né? Que está lá no contrato da Pfizer, uma cláusula em que a Pfizer se isenta completamente de qualquer responsabilidade de eventuais efeitos colaterais, agora ou no futuro. Está lá no contrato da Pfizer. Quem é que vai assumir essa responsabilidade? É o governo? Quer dizer, isso inclusive pode, se acontecerem, não vai acontecer, porque afinal de contas os testes exaustivos feitos do desenvolvimento dessa vacina pelo menos das vacinas que aí estão, não sugere qualquer risco de efeitos colaterais, né? Mas suponha que aconteça, né? Quem é que pagaria por isso? O laboratório? Não. Quem vai pagar por isso é a União, é o povo brasileiro, né? Nós mesmos é que pagaríamos por isso, indenizações, etc. e tal, consequências de fato muito, muito sérias. Mas, apesar do presidente afirmar essa coisa, do termo de responsabilidade, não sei, isso é impraticável, isso não tem como dar certo, isso não tem como ser executado, né? Ainda que se crie, não há nem tempo para isso, mas imagine que algum gêniozinho aí da informática, crie um aplicativo que facilite como é que eu diria, o cadastramento de pessoas que vão ser... Você imagina, se a nossa
a nossa turma de tecnologia não foi capaz de produzir um aplicativo, tendo 4 anos para isso, um aplicativo na Justiça Eleitoral que funcionasse adequadamente, como a gente viu o mico que o TSE pagou nas eleições municipais deste ano, você imagina uma coisa envolvendo vacinação, né? Porque eleição envolve apenas maiores, né? Pessoas a partir dos 16 anos, em condições de votar, etc. e tal. E mesmo assim não era obrigatório você baixar o aplicativo. Você imagina tendo que baixar o aplicativo para 220 milhões de habitantes, né? Seria impraticável também, tanto quanto o papel, como a Alana lembrou, o contato com a caneta. Isso é tudo uma idiotice, isso não tem como prosperar. Eu acho que se isso for de fato aconselhável, do ponto de vista jurídico, pela área jurídica do governo, isso será resolvido através de uma lei votada no Congresso ou de uma consulta ao Supremo Tribunal Federal. É só pontuar, Cláudio, o relator da medida provisória que está liberando dinheiro para o COVAX recebeu esse pedido do presidente Jair Bolsonaro para incluir uma emenda nessa medida provisória que vai ser submetida à votação ainda hoje. É uma exigência da Pfizer para que o governo assine esse termo de compromisso. A medida provisória não será votada hoje, será assinada hoje, né? Não, assinada hoje a medida provisória que libera 20 bilhões de reais para a compra de vacina. Votada hoje a medida provisória do COVAX, que já está no Congresso Nacional, que libera 2,5 bi. Aí a emenda entraria nessa do COVAX. E é importante que a Pfizer cobra que o governo assuma o compromisso, já que sua agência reguladora, a Anvisa, está analisando todos os detalhes da pesquisa, né? E o que o presidente Jair Bolsonaro propõe é que os vacinados assumam o risco, considerando que a Anvisa já olhou todos os detalhes e garantiu que a vacina é segura e eficaz. Vamos ver o que vai dar nisso aí.